Bom dia, faremos agora nossa sessão da Liturgia das Horas, o comentário ao Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faremos o Vinde Espírito Criador. Ao Vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai com a força eterna e protetora. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Então vamos para a leitura do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é o de Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 42. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Então, hoje o Evangelho é bastante interessante, né? Quando Jesus nos fala do tempo do juízo, né? Então, aqui no Evangelho de Mateus, essa parte é sobre o fim dos tempos. Que forma bem prática a gente pode pensar o fim dos tempos? No momento da nossa morte. Então, vamos começar a pensar no tempo da nossa vida e a nossa morte, que vem bem rápido, né? A gente considera que a gente vai viver muito tempo, né? Mas a gente não é da linhagem, né, do Matusalém. Então, a gente não vive tudo isso de tempo. Então, aqui no início, alguns mestres da lei e fariseus fazem uma pergunta a Jesus, né? Fazem, na verdade, um pedido a Jesus. E a gente pode olhar e falar, não, mas mestres da lei e fariseus são aqueles que têm diplomação. Eu não tenho diplomação, eu não tenho nada. Então, não estou nesse quadro, né? A gente pede toda hora para Jesus algum sinal. A gente pede para Deus toda hora um sinal. Então, a nossa relação com Deus é uma relação de comércio. É só a gente pensar, refletir o que a gente pede na missa, né? As nossas intenções quando a gente faz uma novena, quando reza o terço, né? Nós fazemos um comércio com Deus. Fazemos pedidos e sinais e a gente quer que realize esses sinais. A gente pede dinheiro, a gente pede sucesso, a gente pede relacionamentos, a gente pede tudo que é desse mundo. E Jesus pediu uma única coisa para a gente: abandonar tudo
pegar a cruz e segui-lo. Será que a gente está pronto para isso? É uma reflexão importante da gente fazer, porque na realidade é muito significativo considerarmos a ideia dos mestres da lei e os fariseus como nós mesmos. Então, eu faço essa reflexão pensando em mim mesma como um mestre da lei e fariseu. Então, eu julgo o próximo. Nós julgamos o próximo enquanto sociedade, enquanto coletividade. Nós achamos que conhecemos Deus. Nós chegamos, inclusive, de- assim, em vários momentos, acharmos que o vimos face a face. E aí, então, Jesus vem e dá aquela bronca, né? Nenhum sinal será dado. Ele já deu todos os sinais. Nós vivemos num tempo em que está sedimentado e claro, né? Já foi escrito. Ele ressuscitou. E ainda assim, pedimos sinais. E a bronca dele é chamar de geração má e adúltera. Então, eu queria explorar aqui com vocês um pouco sobre as duas palavras, má e adúltera. Quando fala em adúltero, muitas vezes a gente fala, não, eu não cometo esse pecado. Mas o que leva todos nós a cometer diversos tipos de adultério é a cobiça. E a nossa maldade que flui, né, transborda. Então, somos ainda uma geração má e adúltera. Nós cobiçamos o que é do outro, não apenas mulher ou marido, né, homem ou mulher, filhos, carros, posições. Cobiçamos infinitamente e negociamos com Deus porque cobiçamos. Então, a ideia de pensar a nossa relação com Deus como comércio é fruto dessa nossa mente de cobiça. E com a cobiça vem a aparente amiga da cobiça, né? Que é a avareza. Então, deixa só um momentinho. Então, essa nossa cobiça que anda junto com a avareza, ela é um problema. E quantas vezes pecamos por conta dessa cobiça? E essa cobiça também tem uma parente bem próxima, na verdade, é como unha e carne, que é a maldade. E a maldade vem porque nos vemos como melhor, somos melhores que os outros, superiores aos outros, e se os outros não fazem segundo a nossa vontade, que não é a vontade de Deus, então castigamos os outros. Então, constantemente somos mestres da lei e fariseus na nossa vida e na vida das outras pessoas. Então, Jesus, né, como comentamos, avisa que nenhum sinal será dado. E aí ele menciona o profeta Jonas e menciona também a rainha do sul, que é a rainha de Sabá. Na passagem, né, do versículo 40, Jesus menciona: o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Pois é, o momento entre a sexta-feira da paixão e o domingo em que ele
consegue se ressuscitar. Então, 3 dias e 3 noites é uma maneira dos antigos de contarem o tempo, né? Dividir entre dias e noites. Então, aqui tem a percepção de Jesus de que ele irá ascender aos céus, ressuscitar. E depois, então, a gente vai para a parte da Rainha do Sul, da Rainha de Sabá, que eu gostaria de comentar um pouco mais. Ela vem de terras distantes, né? Alguns arqueólogos vão falar que é da Etiópia, outros vão falar que é de uma outra região, no que hoje a gente tem Arábia, né? Região do Oriente Médio, que ela anda longos e longos e longos dias para chegar e aprender. Então, a busca por conhecimento dela leva até Salomão. E a nossa reflexão deveria também se voltar sobre as nossas faculdades para aprender. Nós temos muitas facilidades para aprender. Por mais que a gente tente falar, não, eu tenho dificuldades, eu não consigo. Não, somos chamados a aprender. Deus nos dotou com massa encefálica, o cérebro. Então, nós temos a capacidade de aprender. Aprender tanto as coisas que levam a gente a ajudar os outros neste mundo, quanto as coisas que levam para Deus. Mas, geralmente, nós usamos essas nossas capacidades para buscar sucesso, relações, e ficamos presos em padrões sociais que não nos foram dados por Cristo, não nos levam a Cristo, nos atrapalham e nos distanciam dele. Então, no nosso tempo, temos acesso a muito mais conhecimento que Salomão e Jonas. Nós temos a fonte diretamente para estudarmos. Nós temos comunidades, temos ordens, por exemplo, a ordem, né, a Fraternidade Leiga Dominicana, terceira ordem. Temos diversos outros tipos de ordem. Temos a possibilidade de estudarmos, de nos engajarmos em livros de teologia para conhecer melhor a Deus. Temos mais acesso, mas optamos por continuar sofrendo, por continuar a girar uma roda de sofrimento, em que achamos uma hora que estamos por cima e depois somos esmagados. Então, a condenação virá, né? Então, Jesus é claro que a condenação virá para todos que ignoram a palavra de Deus ou que, não ignorando a palavra de Deus, preferem agir de maneira contrária. Apesar disso parecer como algo assustador, também nos dá esperança, porque não está escrito que nós vamos, não está aqui na passagem que nós seremos queimados. Então, está em nossas mãos fazer uma mudança na nossa vida e de buscar sair de uma relação de comércio com Deus e de busca por melhorias nessa vida e ignorar a vida em Cristo. Ao que eu me lembre, os apóstolos não viviam uma vida confortável, não viviam uma vida tranquila, não viviam uma vida repleta de tudo que a gente socialmente deseja. Eles viveram, mas viveram uma vida plenos de Cristo. Então, que possamos refletir bastante sobre essa passagem
não para gerar medo, nem frustração e nem desejo depois de condenar o próximo. Possamos usar esse momento, né, de prestar atenção nesse evangelho para aí sim trabalharmos nossa relação com Deus. E aí pedirmos para Ele sinais da nossa mudança. Então, assim, não sinais no sentido de eu quero já estar com esse resultado pronto, mas pedir para que nos ajude, nos dê forças para seguir no caminho, que é construir uma relação mais saudável com Deus, e não uma relação de presente, troca, escambo. Então, é isso que tínhamos para pensar, refletir em conjunto hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.